Vamos trazer um outro assunto que agora é importante também. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, confirmou que aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo vão ter reajuste de 3,71%, conforme o resultado de 2023 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, esse reajuste de 2024 será o menor desde 2019. Eu quero mostrar aqui para vocês no nosso telão como é que vai ficar o teto e também o piso para aposentados a partir desse reajuste. Para quem ganha o piso de um salário mínimo, há um reajuste de 6,97%, porque houve uma valorização a partir do começo desse ano, definida pelo presidente da República, de reajuste do salário mínimo. Então, isso aqui se aplica para quem ganha também o piso do INSS. Nesse caso, essas pessoas conseguirão ter um ganho real acima da inflação. Agora, para quem ganha acima de um salário mínimo, esse reajuste definido foi de 3,71%. E, neste caso, descontando a inflação, não há ganho real. Se a gente olhar para o teto do INSS hoje, ele está em R$ 7.507,49. Com o reajuste, ele vai subir para R$ 7.786. Uma diferença aí de R$ 278,51 para quem hoje ganha o teto do INSS. Alan Gani, eu queria saber de você quais podem ser os impactos a partir desse reajuste que a gente está mencionando ali, embora quem ganhe mais de um salário mínimo não vá ter um ganho real por conta da inflação. Olha, o que acontece é que um aumento no salário mínimo ou nos benefícios sociais ou na aposentadoria tem um efeito em cascata, porque isso atinge todo o setor público e isso torna e não só o setor público, aliás, todo o setor público vai ter que também pagar aí ao setor privado, né? Mas isso torna muito mais relevante a responsabilidade fiscal, o ajuste nas contas públicas. Porque, dado este impacto, e este impacto, Evandro, ele tende a ser cada vez maior, dado que o Brasil vive um problema demográfico grave, menos gente na base da pirâmide e mais gente envelhecendo. Então, esse tipo de reajuste, que foi um reajuste factível, né? Não foi nada populista, mas o impacto escalonado dele é muito grande, o que torna a responsabilidade fiscal algo prioritário neste país. Caso contrário, em algum momento, a gente vai utilizar todos os recursos públicos para pagar a aposentadoria e não vai sobrar dinheiro para mais nada. Agora, 4h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Quero saber de você, Luiz Felipe Dávila, como que você entende o possível impacto, porque a gente tem comentado muito aqui o quanto a aposentadoria tem se transformado um problema para as autoridades públicas, para os cofres, diante de menos gente contribuindo para mais gente envelhecendo. É verdade, Wander, eu concordo absolutamente com a análise que o Alan Gani acabou de fazer e digo mais, daqui a pouco, se nós não fizermos, agora não é amanhã, mas logo mais, uma segunda reforma da Previdência, nós vamos usar metade do orçamento para pagar juros e Tesouro Nacional e a outra metade para pagar aposentadoria e não vai ter dinheiro para mais nada. Tá certo? Então é fundamental começarmos a discutir uma reforma da Previdência mais duradoura, que não deixe categorias de fora, como foi a última passada, que incluam todos os brasileiros, sem regiminho especial para categorias, para que nós possamos ter um regime previdenciário que caiba no orçamento e no PIB da nação, porque senão nós vamos deixar uma bomba relógio para os nossos filhos e netos, o que é um absurdo, é trair. Na verdade, o que a gente está fazendo, quando não adia uma reforma dessa, Evandro, é comendo a poupança dos nossos filhos e netos. E aí deixa para eles um enorme problema, o que é um absurdo. O segundo ponto é que chegou a hora do Brasil, do Congresso Nacional, lidar com a seriedade que o Brasil precisa para acabar com privilégios penduricalhos no momento em que o INSS dá apenas a inflação para correção de aposentadoria. O seu Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, acabou de dar uma canetada e liberar mais de R$ 1 bilhão
de privilégio penduricalho para o Ministério Público, para o Judiciário. É uma vergonha. O Brasil precisa acabar com essa vergonha. Não é possível sustentar salários bilhardários dessa categoria de privilegiados, dessa elite do funcionalismo público, que ganha acima do teto constitucional. A lei no país, existe uma lei determinando um teto constitucional e é sistematicamente violado por essas histórias de quinquênio, de penduricalhos. É uma vergonha. Está na hora do Brasil enfrentar isso de cara. E o Congresso Nacional precisa ter coragem para aprovar isso. Eu já cobrei aqui do seu senador Alcolumbre, que está ali na Comissão de Constituição e Justiça, que está há mais de 2 anos engavetando o projeto do fim dos supersalários, que vai economizar ao país mais de 3 bilhões de reais. A Câmara já teve coragem, aprovou a medida e está engavetada no Senado. Está na hora de acabar com essa república de privilégios no Brasil. Isso é uma vergonha e nós não podemos mais tolerar que o Brasil continue sustentando esta elite do funcionalismo público. O pessoal da rádio está de volta. Nós estamos falando sobre o reajuste de 3,71% para aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Para aqueles que têm até um salário mínimo, houve o reajuste aí do mínimo, que chega a pouco mais de 6%. Quero saber de você, Vilela, se está havendo algum tipo de omissão das autoridades em mexer nesse vespeiro que envolve a aposentadoria no Brasil. Com certeza absoluta, Evandro. É um tema que naturalmente é um tema amargo, não é um tema politicamente interessante para a grande maioria das figuras públicas no país, mas é um tema necessário. Nós temos uma previdência que é absolutamente deficitária. Como bem colocou o Dávila, foi feita uma reforma, deu uma melhorada, deu uma estancada na sangria, mas o problema é crônico. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu prefiro nem falar em revisão de reforma da Previdência enquanto tiver esse governo. Por quê? Porque nós temos um ministro da Previdência, Carlos Lupe, negacionista, que já declarou mais de uma vez que não acredita no déficit da Previdência, que não existe o déficit da Previdência. Carlos Lupe, como presidente do partido, quase escorraçou uma deputada do partido, porque ela votou conscientemente sobre a necessidade de se fazer uma reforma. Então, veja que, à luz de um governo negacionista como esse, a melhor coisa é deixar como está e, eventualmente, depois de 3 anos, depois de 7 anos, tendo uma mudança de governo, rediscutir isso. Porque, do jeito que está agora, eu não vejo chance nenhuma de partir do governo uma proposta concreta, sensata, racional. Enquanto isso, o Brasil vai indo cada vez mais para o buraco. Piperno, você vê um ministro negacionista à frente aí do Trabalho e Previdência? Bom, eu já fiz muitas críticas ao ministro Lupe. Aliás, eu sou obrigado praticamente todo dia a repeti-las, porque ele sempre é citado. Mas veja, o que o ministro disse, ou deixou de dizer, na verdade, não resolve o problema histórico que essa área gerou aqui no Brasil. E veja, a direita, por exemplo, ela tem uma espécie de amnésia seletiva. Eu vou citar um pequeno exemplo aqui, quando a gente fala aí de grandes salários, de abusos que esses salários acabam mostrando para a gente. Outro dia mesmo eu citei aqui uma reportagem que falava de super salários no judiciário em 4 estados, no Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão e Pará, inclusive em vários deles desembargadores, ganhando lá um monte e tal, né? Porque tinha um monte de penduricários acumulados e tal, eles recebiam, e esses que eu citei naquele dia, eles recebiam salários e também benefícios em 6 dígitos. Uma juíza, ela se aposentou e recebeu na aposentadoria lá um cheque de mais de R$1 milhão. Por quê? Porque a lei lhe assegura um benefício aprovado em 1979, há 45 anos. É o que me consta, não era um governo de esquerda à época. E o que dizia esse benefício? Férias de 60 dias e o juiz, enfim, lá o promotor, ele pode vender metade. Então isso vai acumulando. Veja, uma pessoa que recebe R$1 milhão, ela vai ter 700 salários, ela vai ganhar o equivalente a 700 pisos do
INSS. É como se 700 aposentados com o salário mínimo tivessem que... Você voltou lá em 1979, o ano que eu nasci. Agora, o governo militar, a ditadura militar, do ponto de vista econômico, não era um governo liberal de direita. Por quê? Porque pregava o aumento do Estado, o Estado como propulsor do gasto. Então, essa comparação, ela não vale. A direita também faz isso. Agora, se a gente pegar o último governo de direita, passou uma reforma da Previdência e começou a diminuir o privilégio no setor público, parou de contratar funcionário, então acabou vamos com lá. o super salário. Aí eu quero... Então, vamos voltar ao passado recente. Não acabou com o super salário. Não acabou. Acabei de citar. Então, é isso que eu estou falando. Aí uma outra coisa. Os super salários continuam existindo, os penduricários continuam acontecendo e manteve os privilégios para a casta fardada, porque os militares não foram alcançados pela última reforma. Diminuiu muito o privilégio do funcionalismo público. Tanto é que tem uma bronca do funcionalismo público. Vai lá pegar o Barnabé. Agora não conseguiu fazer. Não pegou o fardado. Não conseguiu fazer 60% e deixou 20% de fora, foram os fardados. Eu vou dizer mas 80% entregou. Porque foi covarde, ficou com medo dos fardados. Não foi, não. Enfrentou todo o lobby do setor público, enfrentou todo o lobby do sindicato também. E o governo atual? Cadê a coragem do governo atual? E cadê a coragem do governo atual, então? Ou seja, então os covardes que pouparam os fardados... Covarde não, enfrentou muito benefício do setor público e precisa de coragem para isso. E o governo atual? Cadê a coragem do governo atual? Cadê a coragem? Negando a existência do déficit da Previdência. Piperno, quem em sã consciência nega a existência do déficit da Previdência? Me diga. Ninguém. Não tem lógica. E o ministro da Previdência é o negacionista. É o exemplo que eu mencionei ontem. É o terraplanista presidente da NASA. Não tem lógica você pegar uma pessoa, botar numa máquina e essa pessoa não acredita que essa máquina pode andar. Pô, não tem o menor cabimento. Essa pessoa não pode estar presente nesse órgão do poder público. Não tem lógica. Dávila, como é que você analisa isso? Não, é um absurdo, tem que acabar com isso. E olha, esse joguinho de direita e esquerda é uma bobagem total. O que a gente tem que fazer é acabar com isso. Isso é uma medida fundamental, porque se ficar jogando essa esgrimazinha de direita e esquerda, que é uma bobagem total quando se fala de finanças públicas, tem que resolver o problema, tem que acabar com o privilégio em todas as categorias, tem que fazer uma reforma previdenciária para todos os brasileiros. Eu vou dar aqui 2 princípios que me chocam que o Brasil não cumpre. Primeiro, a lei tem que ser igual para todos. Não é esse o princípio democrático de todo regime democrático? Por que no Brasil não é? Por que no Brasil tem uma lei para uns e uma lei para outros? Isso não existe. Tem que acabar com isso. E esses penduricalhos e privilégios é uma vergonha. Tem que acabar, ainda mais num país que tem a maior relação de dívida em relação ao PIB do mundo emergente. Gente, não dá para tolerar essas coisas. E eu não sei, olha, é uma coisa, eu não sei como a gente não trata isso como prioridade nacional. E eu aplaudo a Câmara dos Deputados por ter tido a coragem de aprovar isso. E o Senado precisa tomar coragem. É um absurdo jogar esse problema para debaixo do tapete ou manter dentro da gaveta e fazer com que nós gastemos mais de 3 bilhões de reais só em penduricalho. E o meu segundo ponto é: como o judiciário, que deveria ser o guardião das leis e da Constituição do Brasil, faz vistas grossas para receber penduricalho, salário e ganho acima do teto constitucional? Qual é a credibilidade do judiciário de um país que viola a própria lei? Me conta. Quer acrescentar algo, Piperno? Eu quero. Eu não vou discordar dessa parte final do que o Dávila disse. Do ponto de vista moral, inclusive, eu acho que há uma dívida muito grande do Poder Judiciário em relação a isso. Agora, eu quero que alguém me aponte qual o segmento da classe política que vai ter coragem, que tem coragem de apontar o dedo para isso. Falar, bom, a partir de agora, nós vamos chamar aqui o Judiciário, nós vamos chamar o Legislativo também, que está cheio de super salários, e Câmara e Senado estão inchados, e nós vamos cortar. Mas assim, eu pago para ver. A Câmara aprovou. A Câmara aprovou. Não, ô Dávila, a Câmara, por exemplo, ela não vai mexer nos privilégios dela. Não.
Pipeno, a gente tem que ir por etapa. A primeira etapa é acabar com os super salários. Já é uma medida para aprovar. E aí eu estou dizendo, a população tem que fazer pressão, nós temos de fazer pressão para moralizar todo o setor público. E sim, tem de encarar assim, corte de benefícios dos deputados também, que eu concordo que é um absurdo. Mas esse do judiciário é o mais escandaloso do mundo. Nós temos a justiça mais cara do mundo, consome 1,4% do PIB. Não pode o Brasil carregar uma justiça pesada e que viola as leis do país. Isso é uma vergonha. Bom, quer acrescentar algo, Piperno? Não, eu inclusive disse há pouco aqui, citei 4 estados, né, como exemplos de abusos, eu concordo com o que o Dávila disse em relação a isso, só que assim, acho muito dificilmente a classe política resolver esse problema.